da Comissão de Justiça, que deu parecer referente ao projeto de lei número 31 de 2017. Pode ser o projeto de lei 31. Autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação de veículos de auto. Comissão de Justiça. Seja um primeiro relator. Parecer no projeto de lei número 31/2017. Autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação de veículos da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Alino Francisco. Parecer quanto à legalidade e constitucionalidade. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei de número 031/2017, que autoriza o Poder Executivo a alienar veículo. No texto do projeto de lei, extrai-se que a intenção do Executivo Municipal é alienar veículo cuja manutenção é inviável devido à desvalorização e que o mesmo já passou por leilão público, mas não houve lance, motivo pelo qual a Comissão de Avaliação instituída para esse fim atenuou no valor. Preliminarmente, devo deixar consignado que realizaremos somente análise referente ao aspecto legal da presente propositura, não sendo de nossa alçada e sem qualquer manifestação referente a assuntos técnicos ou mesmo qualquer outro que diz respeito às avaliações contidas nos anexos da Comissão de Avaliação de Veículo, nomeada pelo Decreto nº 35 de 2017. A alienação de bens públicos consiste na transparência de propriedade de bens da administração pública e terceiros, por meio da ação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda, entre outros. Assim, visando a proteção do interesse da coletividade, deverão ser observadas as regras do direito público esculpidas no artigo 17, 23 e 24 da Lei nº 8.666/93, que prevê para o caso em tela, ou seja, alienação de bens móveis, a necessidade de interesse público devidamente justificado, autorização legislativa, avaliação prévia da legislação na modalidade de concorrência, dispensa esta nas seguintes hipóteses: dação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos. Frise-se neste sentido que o pedido de autorização legislativa pelo Poder Executivo deve se fazer acompanhado do laudo de avaliação prévia, a fim de permitir a apreciação e deliberação pela Câmara Municipal. Também encontramos fundamentos legais na Lei Orgânica do Município. Artigo 97, 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure legalidade e condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica, indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Do artigo 115/2, quando móveis, dependerá da autorização legislativa e processo de licitação, dispensando esse nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Com efeito, foi substanciado os aspectos legais do reto expostos à designação pela Prefeitura Municipal de uma comissão para avaliar o bem, no qual, de modo especial, precedeu e especificou o valor do item. Pontua ainda que a proposta em tela cumpre com a exigência para alienação de bens móveis do município, que é autorização legislativa, precedida de processo licitatório, nesse caso, a modalidade leilão.
Nesse sentido, por tudo enquanto exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 031/2017, não apresenta nenhum vício de ordem legal. Está dito que a matéria está apta à apreciação do plenário. Salas das comissões, em 13 de novembro de 2017, Fábio Mafra, relator, ata. Aos 3 dias do mês de novembro do ano 2017, reuniu-se na sala de sessões das dependências da Câmara Municipal a Comissão de Justiça e Redação para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Membro Aildo Francisco, favorável. Membro Flávio Mafra, favorável. Membro Vilmar Claudino, favorável. Coloco o parecer da discussão. Em única votação nominal. Vereador Lídio Francisco. Desculpa, temos o... Isso, vereador Lídio Francisco. Favorável, presidente. Vereador Flávio Mafra. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Francisco. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável. Vereador Dorival. Vereador Vitorino. Favorável. Estevam. Favorável. Passamos à leitura do parecer da Comissão de Finanças referente ao mesmo projeto. Parecer do projeto de lei de número 31/2017. Autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação de veículos e das outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente Vilmar Claudino. Conforme a disposição do regimento, artigo 132 do projeto de lei de número 31/2017, chega para apreciação e emissão do parecer dessa comissão na data de 6 de novembro de 2017, sob o protocolo de número 133/2017, de 14 de agosto de 2017. O Executivo Municipal encaminha a matéria que lhes autoriza a promover a alienação de veículo, caminhão e Ford Transit 350L TAR, placa MLH 4490, ano modelo no 2013. Renavan 600, 419, 622, cor branca. Consta em anexo à ata da comissão que avaliou o bem no valor de 35 mil, especificando que o veículo está deteriorado, necessitando de reformas nas partes internas e externas. Da mesma maneira, haverá a desvalorização. O Executivo Municipal remete o projeto de lei explicando que é inviável a manutenção e reforma do bem, frente ao valor de comercialização e que o mesmo já passou por leilão público, mas não houve lanças. Destaco: visando a proteção de interesses de coletividade, deverão ser observadas as regras de direito público incumpridas no artigo 17 da Lei 8.666/93, que prevê para o caso em tela, ou seja, alienação de bens imóveis, a necessidade de interesse público devidamente justificado, autorização legislativa avaliada prévia licitação. Dispensa esta nas seguintes hipóteses: A. Dação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24 desta lei. D. Investidura e venda de outro órgão de entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Alienação, concessão e direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis constituídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgão ou entidades da administração pública especialmente criados para esse fim. É a mudança de destinação do bem por ato ou administração, retirando-lhes a destinação pública específica, elevando a categoria dos bens dominicais ou mesmo. No caso dos bens móveis, de bens inservíveis, consoante a ligação de Marcos Juruena Vilhena Souto, direito administrativo contratual,
Rio de Janeiro, Lumens Juris 2004, P87, a justificação do ato administrativo constitucional da alienação representa o ato discriminacionário, sendo, porém, sua motivação obrigatória, sujeitando-se, assim, à existência dos motivos alegados para sua validade e de interesse público como condição de validade da alienação. Finalizo observando o atendimento dos fundamentos sem vícios de ordem material. Deixaram parecer favorável à transmissão do projeto de lei número 31 de 2017. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2017. Estevão Rochins, relator. Aos 13 dias do mês de novembro do ano 2017, reuniu-se na sala de sessões, na dependência da Câmara Municipal, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Presidente Vilmar Claudino, favorável. Membro Estevão Rochins, favorável. Membro Alildo Francisco, favorável. Coloco o presente projeto em única discussão. Em única votação nominal, o vereador Estevão Rochins, Favorável. o vereador Verdolino, Favorável. o vereador Norival, Favorável. o vereador Tarcísio, o vereador Sérgio, o vereador Flávio, o vereador Nilo. Favorável. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura. Parecer da Comissão de Justiça, referente ao projeto de lei número 32. Parecer ao projeto de lei número 32 para 2017. Emenda. Estima a receita e fixa a despesa do município de Vitor Meireles para o exercício 2018. Comissão de Justiça e Redação. Protocolo número 137 para 2017, de 30 de outubro de 2017. Presidente Sérgio Francisco. Relatório sobre a legalidade e constitucionalidade. Trata-se do projeto de lei que estima e fixa as despesas do município de Vitor Meireles para o exercício 2018. Quanto ao mérito, destaco que a LOA é o instrumento que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostos pelo PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. O orçamento sob o aspecto político demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. A Constituição Federal destina um título específico para a tributação e o orçamento. No capítulo 2º, seção 2 do referido título, encontram-se os seguintes artigos que tratam do orçamento. É nos artigos 165 e 169, onde estão dispostas as regras que regulamentam os orçamentos. O artigo 165, inciso 3º, estabelece: no artigo 165, lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Terceiro, inciso 3º, os orçamentos anuais. No parágrafo 5º, esses seguintes do artigo acima citado, a Constituição Federal traz os parâmetros para a elaboração da lei orçamentária anual, que assim dispõe. Parágrafo 5º, a lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União são fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º, o orçamento do investimento das despesas que a União, direta ou indireta, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e a ela vinculadas da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos do parágrafo 5º
desse artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo, entretanto, a previsão da receita é a fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Observo que existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São eles: o princípio do equilíbrio, que consiste no equilíbrio entre receitas e despesas, princípio contido da lei de responsabilidade fiscal, em que os gastos são proporcionados à arrecadação. O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. O princípio da anualidade significa que para cada ano haja um orçamento. O princípio da exclusividade, pela qual o texto da lei orçamentária não pode conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das despesas. O princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser apresentados em um único documento. Ou da não afetação, que diz que é proibida a vinculação de receitas de impostos a ordem, fundo ou despesa, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento tem que ter conteúdo e forma de programação. Todos os princípios e outros, como a da publicidade e transparência, encontram-se acolhidos em maior ou menos grau na ordem jurídica brasileira, alguns na própria Constituição, outros na Lei 4.320/64 do Decreto de Lei número 200/2067 e da Lei Complementar número 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, é necessária a realização de audiência pública prévia. Artigo 48. São instrumentos de transparência de gestão fiscal, aos quais será dada a ampliação de divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos de orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos de lei, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Quanto às possíveis emendas ao projeto de lei do orçamento, somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º da Carta da República, indicando os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as emendas que incidam sobre dotação de pessoal em seus encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais. Poderão ainda ser ofertadas emendas que sejam relacionadas com correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. Vejamos, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual ou dos projetos que se modificam somente podem ser aprovadas no caso: primeiro, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação e despesas, excluídas as que indicam sobre: a. dotações de pessoal e seus encargos; b. serviço da dívida; c. transferências tributárias constitucionais para Estados, municípios e Distrito Federal. Ou terceiro, sejam relacionadas: a. com a correção de erros ou omissão; ou b. com o dispositivo do texto da própria lei;
dispositiva da própria lei. Por se tratar de verbas vinculadas constitucionalmente, as verbas destinadas à educação e à saúde não poderão ser emendadas para menor. Conclui que os requisitos formais exigidos pelas leis citadas estão presentes. Apresenta o parecer de que o projeto se encontra revestido da condição de legalidade e constitucionalidade, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal 4.320/64 e da Lei Orgânica do Município, no que tange às regras de finanças públicas. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2017. Relator Amido Francisco. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, reuniu-se na sala de sessões das dependências da Câmara Municipal a Comissão de Justiça e Relação para apreciar o parecer do relator verificando-se a seguinte votação. Presidente Amido Francisco favorável. Membros: Flávio Nava favorável e Gilmar Claudinho favorável. Coloco o parecer em única discussão. Em única votação, Amido Francisco. Favorável, presidente. Flávio Nava. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Glorival. Favorável. Vereador Bedolino. Favorável. Vereador Estevam. Favorável. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura pelo relator do parecer da Comissão de Finanças. É separado ou conjunto? Separado? Em Finanças, Obras Públicas e Agricultura. O parecer do projeto de lei número 32 de 2017 estima a receita e fixa a despesa do município de Vítor Meirelles para o exercício de 2018. Comissão de Finanças, Saúde, Educação, Obras Públicas, número 137 de 2017, de 30 de outubro de 2017. Presidente Amido Francisco. Relatório. Tendo em vista exíguo prazo para tramitação da matéria, esta foi distribuída para esta comissão e as comissões de Educação e Obras Públicas para o parecer conjunto. Passe-se a fundamentação, trata-se ao presente projeto de lei do Orçamento Geral do município de Vítor Meirelles, Estado de Santa Catarina. Estima a receita e fixa despesa para o exercício de 2018 em 18.250.000. Distribuído da seguinte forma: Prefeitura Municipal 12.265.386, Fundo Municipal da Saúde 4.480.614, Fundo Municipal da Assistência Social 792.000, Câmara Municipal de Vereadores 712.000. O projeto de lei do orçamento anual do município para o exercício de 2018 foi protocolado em 30 de outubro de 2017, através do ofício 506/2017, PNVM, sendo despachado às comissões na data de 6 de novembro de 2017, para análise e comissão do parecer, conforme o artigo 51, inciso 4 da Lei Orgânica. Trata-se da matéria de iniciativa da Prefeitura Municipal e que está devidamente excluído com oposição de motivos, ata da audiência pública, anexo exigido na Lei de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de número 4.320 de 1964, Lei da Contabilidade Pública. Ainda conforme o artigo 145 da Lei Orgânica Municipal, o Executivo Municipal cumpre com o prazo exigido para a apresentação do presente projeto de lei. Artigo 145 ao projeto de lei Plano Municipal Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo, primeiro, o plano plurianual ou alteração anual até 31 de julho de
cada exercício. Segundo, a lei de diretriz orçamentária até dia 15 de novembro de cada exercício. Terceiro, a lei orçamentária até dia 30 de outubro de cada exercício. Na lei orçamentária anual, o governo define a prioridade contidas na PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. Disciplina todas as ações do governo municipal. De Vitor Meirelles, nenhuma despesa pública poderá ser exercida fora do orçamento. Competente a Câmara Municipal discutir e fiscalizar. A execução orçamentária. Apresentar as alterações na proposta encaminhada pelo Executivo Municipal e do aspecto financeiro para atender às despesas com as ações do governo previstas aos quadros de cada secretaria e seus programas. O município prevê para o exercício de 2018 uma receita total de 18.250.000, fixada a despesa em igual valor dentro do programa estabelecido, PPA, Plano Plurianual de 2018 e 2021. Destaque, considerando os aspectos orçamentários e financeiros e metas de ações para cada setor aqui analisados. Relator indicado pelas comissões de Finanças, Orçamento, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, Agricultura, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e de Obras Públicas e Serviços Públicos. Entende-se que a presente matéria, ao parecer acolhida, aprovada pelo Pleno, Sala das Sessões, no dia 20 de novembro de 2017. Aos 20 dias do mês de novembro de ano de 2017, reuniram-se na Sala de Sessões da dependência da Câmara Municipal, as comissões de Finanças, Orçamento, de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Educação e Turismo e Obras Públicas, para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação: de Marco Claudino favorável, Tarcísio Poli favorável, Vendolino Meneghel favorável, Estevão Cisco favorável, Dorival TE favorável, Célio Neto favorável. Coloca o projeto número 32 e número de discussão. Presidente, eu só queria, até para a questão de esclarecimento aqui, o líder do governo, o vereador Marco Claudino, porque antes a terceira idade era atrelada à assistência social. Eu estava olhando agora aqui, foi transferido para a Secretaria do Esporte, Cultura e Turismo. Não sei se tem explicação sobre essa. Na verdade, eu não consigo tirar a resposta correta no momento, né? Mas eu posso até trazer na próxima sessão. Né? A gente sabe que a assistência social faz parte desse trabalho, mas também o turismo, a cultura também eu acho que se envolve tudo, mas eu trago isso aí correto na próxima sessão. Ponto de discussão? Em votação, votação nominal, vereador Luiz Francisco. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Célio. Favorável. Francisco. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Dorival. Vereador Vendolino. Favorável. E vereador Estevão. Favorável. Aprovado por unanimidade. Passamos agora a leitura pelo vereador da Comissão de Justiça do parecer número 33, 2017. Parecer do projeto de lei número 33/2017, emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel que especifica a Comissão de Justiça e Organização, presidente Enel Francisco, relatório. Conforme disposição regimental, artigo 132, o projeto de lei 33/2017 chega para apreciação e emissão de parecer desta comissão na
na data de 6 de novembro de 2017, sob protocolo 134/2017, de 30 de outubro de 2017. O Executivo Municipal encaminha assunto que autoriza alienar bem imóvel especificado. O imóvel foi avaliado por comissão designada e, caso autorizado a alienação, deverá passar por licitação na modalidade concorrência. Na exposição dos motivos, o Executivo Municipal ressalta que o bem imóvel já foi objeto de leilão público, não houve mudanças porque o preço praticado na avaliação da comissão testou o exercitado no mercado. Passa-se a fundamentação. Cabe explicitar que o Código Civil Brasileiro conceitua os bens públicos como sendo aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito interno, público interno, fazendo ainda uma divisão tripartite, classificando-os em 3 diferentes espécies. Artigo 98. São bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. São bens públicos, bens de uso comum do povo, mares, rios, estradas, ruas, praças. 2. Bens de uso especial, edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal, inclusive de suas autarquias, exemplo, hospitais e escolas. 3. Bens dominicais que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada dessas entidades. O critério dessa classificação é o da destinação ou afetação dos bens. Todo bem público possui sua destinação de acordo com o seu uso e utilização. Cumprida desta feita, 2 dos 3 requisitos legais para alienação de bens imóveis, restando somente a fase posterior de venda, que dependerá de licitação na modalidade de concorrência. Vejamos. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. 1. Quanto imóveis, dependerá de autorização legislativa para os órgãos da administração direta, entidades autarquias e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada esta nos seguintes casos. Corroboro com as observações de Ivan Barbosa, Migolini e Marcos Túlio Botim, que devem ser observadas estas regras. A. Qualquer bem da administração antes de alienado precisa ser avaliado. B. Interesse público na alienação precisa estar sempre justificado nos autos do processo administrativo respectivo. C. Se o bem for imóvel, exigirá a lei específica autorizando a alienação. D. A alienação de imóveis precisará ser licitada, a menos que se trate de qualquer das operações previstas nas alíneas A e F do inciso 1 do artigo 17 da Lei nº 8.666. Essas mesmas exigências são trazidas na Lei Municipal 725/2010, artigos 5 e 6 de seus parágrafos, e a Lei Orgânica Municipal, de que a alienação de bens municipais será precedida de avaliação e obedecerá ao artigo 115. 1. Quando imóveis dependerá sempre de autorização legislativa e processo licitatório dispensado esta no caso de permuta. Redação dada pela emenda número 11, de 20 de dezembro de 2010. 2. Quando móveis dependerá de autorização legislativa e processo licitatório dispensado esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Artigo 116. O município preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar a concessionárias de serviço público, às entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º. Havendo os proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inapropriáveis para edificações resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações e alinhamentos serão alienadas nas mesmas condições que sejam aproveitáveis ou não. Concluo que não há qualquer óbice, vez que foram cumpridas as exigências legais, o quórum das deliberações do projeto em questão é de maioria simples. Opino pela legalidade e funcionalidade do projeto de lei nº 33/2017, remito para análise da Comissão de Finanças e apreciação do plenário. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2017, Flávio Mafra, relator.
Ata. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, reuniu-se na sala de sessões independente da Câmara Municipal a Comissão de Justiça e Redação para apreciar o parecer com o relator verificando a seguinte votação. Membro, presidente Hamilton Francisco, favorável. Membro, Cláudio Mafra, favorável. Membro, Marco Aldino, favorável. Coloco o parecer em única discussão. Em única votação nominal, vereador Estevam X, Favorável. vereador Adriano, favorável, vereador Leval, favorável, vereador Mar, favorável, vereador Tarcísio, favorável, vereador Sérgio, Favorável. vereador Flávio, Favorável. vereador Hamilton. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura do parecer da Comissão de Finanças, referente ao mesmo projeto de lei. Parecer do projeto de lei de número 33 de 2017. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel que especifique das outras providências. Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente Gilmar Paulino. Trata-se do parecer acerca da questão financeira orçamentária do projeto de lei número 33 de 2017, que autoriza o senhor prefeito municipal, que dispõe acerca da autorização e alienação de bens imóveis e propriedade no município de Vitor Meireles. Do texto do projeto de lei, extrai-se que a intenção de alienação do imóvel pelo chefe do executivo é destinar o recurso para a área a que pertence o bem imóvel. Do mérito. Primeiramente, cumpre-se salientar que a lei orgânica municipal estabelece no artigo 9, inciso 1, que é de competência privada do prefeito municipal legislar sobre o assunto de interesse local. Da mesma forma, dispõe o artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. No seu artigo, dispõe que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante corrente pública, conforme estabelecimento pela Lei Federal de 8.666 de 1993 e suas alterações, o seguinte bem imóvel: casa mista com área especificada de 148 metros e 84 metros de centímetros, localizada na rua Expedicionário Lindo Sadaka, bairro Vietnã, município de Vitor Meireles, estado de Santa Catarina. Edificação de um pavimento em madeira alvenaria mista, coberta com telhas tipo chatinha e parte com telhas de amianto de 4 milímetros na varanda lateral, com sinais de desgaste pelo tempo de uso, infrações no forro de madeira, as paredes de alvenaria, banheiro, área de serviço, com umidades acidentes, as paredes de madeira, embora pintadas, também apresentam parte com problema e má conservação. No seu artigo 2, fica definido o processo licitatório na modalidade leilão para alienação do bem descrito no artigo anterior, deverá respeitar o preço mínimo de R$5.000, conforme o parecer da Comissão de Avaliação anexo, verificando que este mesmo bem já passou por leilão público, mas não havendo lances. Diante do exposto, concluo que o projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra impedimentos da transmissão normal e remeto para apreciação do plenário com voto favorável. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2017, Estevam X, relator. Aos 13 dias do mês de novembro de 2017, reuniu-se na sala de sessões as dependências da Câmara Municipal, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação: presidente Vilmar Claudino favorável, membro Estevam X favorável, membro Anildo Francisco favorável. Com o projeto de lei número 33 em única discussão. Presidente, do conhecimento dessa casa também, que já passou por essa casa, como está no relatório do vereador Estevam no valor de 10 mil, se não me engano, era o valor para a venda dessa casa. E, na verdade, não houve interessado para comprar esse imóvel. Então, agora o Executivo encaminhou um projeto, um preço início 5 mil, não é que vou vender 5 mil, né? E a gente sabe também uma justificativa também, porque ali também aumenta o espaço para fazer o estacionamento ali do ginásio, né? Que a gente sabe que ali o espaço é
apertado. Então, seria importante a votação e a aprovação do vereador. Continua a discussão. Em votação nominal, vereador Benedito Francisco. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Dorival. Favorável. Vereador Lindolino. Favorável. E vereador Estevam. Favorável. Aprovado o projeto de lei em única votação por unanimidade. Passamos agora à leitura pela Comissão de Justiça do parecer referente ao projeto de lei número 34. Parecer do projeto de lei número 34/2017. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de veículo e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, presidente Emílio Francisco. Parecer quanto à legalidade e constitucionalidade. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 34/2017, que autoriza o Poder Executivo a alienar veículo. Do texto do projeto de lei extrai-se que a intenção do Executivo Municipal é alienar veículo cuja manutenção é inviável devido à desvalorização. Consoante a lição de Marcos Juliano Vilela Souto, Direito Administrativo Contratual, Rio de Janeiro, Lumens Juris, 2004, página 27. A justificação do ato de alienação representa ato discricionário, sendo, porém, na sua motivação obrigatória, sujeitando-se assim à existência dos motivos alegados para sua validade e interesse público como condição de validade da alienação. Ainda, nos termos da lição de Marcos Juliana Vilela Souto, Direito Administrativo Contratual, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004, página 146, faz-se necessário esclarecer que a definição de bem servível deve ter em conta que o bem deve se apresentar inutilizado para as finalidades que, naturalmente, se destina às suas finalidades na administração. Frisa-se que o pedido de autorização legislativa pelo Poder Executivo deve se fazer acompanhado de laudo de avaliação prévia, a fim de permitir a apreciação e deliberação da Câmara Municipal. A alienação de bens públicos consiste na transparência da propriedade de bens da administração pública a terceiros, por meio de dação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda, entre outros. Assim, visando a proteção do interesse da coletividade, deverão ser observadas as regras do direito público inscutidas no artigo 17, 23 e 24 da Lei 8.666/93, que prevê, para o caso em tela, ou seja, a alienação de bens móveis, a necessidade de interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, avaliação prévia, licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nas seguintes hipóteses: a. Dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão da entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos. Frisa-se, nesse sentido, que o pedido de autorização legislativa pelo Poder Executivo deve ser fazer acompanhado de laudo de avaliação prévia, a fim de permitir a apreciação e deliberação pela Câmara Municipal. Cito os fundamentos legais dispostos na Lei Orgânica do Município, artigo 97, 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições de todos os concorrentes, em causa que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável, a garantia do cumprimento das obrigações, artigo 15. 2. Quando móveis dependerá de autorização legislativa e processo licitatório, dispensada esse nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Verifico que realizei somente a análise referente ao aspecto legal da presente propositura, não sendo da minha alçada tecer qualquer manifestação referente a assuntos técnicos ou mesmo qualquer outro que diz respeito às avaliações contidas nos anexos da Comissão de Avaliação nomeada pelo Decreto número 35/2017. Dos aspectos legais, ressalto que o Executivo Municipal cumpre com todos os aspectos presentes na Lei Orgânica e na Lei 8.666/93. Apresentou justificativa do real interesse público para a venda do bem imóvel, portanto, remeto o presente assunto para parecer favorável para avaliação em Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Apreciação do Plenário. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2017, Vilmar Claudino, relator. Ata, aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, reuniram-se na sala de sessões, nas dependências da Câmara Municipal, a Comissão de Justiça e Redação para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Membro, presidente Emílio Francisco, favorável. Membro, Flávio Marco, favorável. Membro, Vilmar Claudino, favorável.
Para parecer em única discussão, em única votação, vereador Estevam Brochinski, Favorável. vereador Dedolino, favorável, vereador Arival, vereador Favorável, vereador Azeite, vereador Célio, vereador Flávio, Favorável. vereador Nilton, favorável. Aprovado o parecer em única votação. Passamos agora à leitura do parecer da Comissão de Finanças referente ao projeto. Parecer do projeto de lei de número 34 de 2017. Primeiro, autoriza o Poder Executivo a proceder a ordenar veículos e outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Vilmar Claudino. De autoria do chefe do Executivo Municipal, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Vitor Meireles o projeto de lei de número 34 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a proceder a ordenar de veículo e das outras providências. Dispõe o artigo 1º, que fica autorizado a alienar a máquina pá carregadeira usada, marca casa, modelo W8F, chassi 695, 348.0, ano de fabricação 1927, articulada com combustível diesel, equipada com motor Mercedes-Benz OM 352, 6 cilindros, 102 HP. No valor de 39 mil. Justifica o chefe do Executivo Municipal que o veículo está em condições precárias, sendo inviável a realização da reforma do mesmo. Preliminarmente, devo deixar consignado que realizaremos somente análise referente ao aspecto de matéria da presente propositura, não sendo de nossa alçada tecer qualquer manifestação referente a assuntos técnicos ou qualquer outro que diz respeito à avaliação de empresas e comissões de avaliação, que expressou a situação e valor do bem imóvel, contido anexo ao projeto de lei com a devida vigência. Tal avaliação foge de nossa capacidade técnica. Expresso visando a proteção de interesses de coletividade, deverão ser observadas as regras de direito público e cumpridas no artigo 17 da Lei 8.666/93, que prevê para o caso em tela, ou seja, alienação de bens imóveis e necessidade de interesse público devidamente justificado, autorizado, legislatura. Avaliação prévia e licitação. Dispensa essa nas seguintes hipóteses: A. Dação em pagamento. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. D. Investidura. E. Venda ou outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. F. Alienação, cessão de direito real de uso. Locação ou permissão de uso de bens imóveis constituído e destinado ou efetivamente utilizados no âmbito dos programas adicionais de interesse social por órgãos e entidades, administração pública especificamente criados para esse fim. Destaque que o Executivo Municipal cumpre com o artigo 17 da Lei 8.666, porque há justificativa clara da necessidade de interesse público para alienar o bem supracitado. Outro aspecto que cito faz referência à Lei 4.320/64, que institui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O patrimônio dos entes públicos deve ser reavaliado periodicamente. O inventário dos bens constitui uma exigência legal, sendo a qual a inscrição e registro são feitos pelos valores originais de aquisição. Nos termos das respectivas notas fiscais, ao longo do tempo, esses valores desciam-se para mais ou para menos, em função das alterações no poder aquisitivo da moeda, dos valores do mercado e a obsolência das avarias do acréscimo e outros. Desta maneira, com o amparo da legislação vigente e estando acostado na proposta executiva, o relatório da Comissão de Avaliação da Prefeitura Municipal
nas avaliações do bem público, verificando que não há impedimento legal para regular o trâmite em plenário do projeto de lei número 34/2017. Sala de comissões, 3 de novembro de 2017, sistema logístico relator. Ata. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, reuniu-se na sala de sessões das dependências da Câmara Municipal, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação: presidente Vilmar Claudino, favorável; membro Estevam X, favorável; membro Anildo Francisco, favorável. Coloco o projeto de lei número 34 em única discussão. Em única votação, vereador Anildo Francisco. Favorável. Deputado. Favorável. Sérgio. Favorável. Tarcísio. Favorável. Favorável. Vereador Anibal. Favorável. Vereador Leonino. Favorável. Vereador Estevam. Favorável. Aprovado o projeto de lei número 34 por unanimidade. Passamos agora à leitura do projeto da Comissão de Justiça do parecer referente ao projeto de lei número 35 de 2017. Parecer o projeto de lei número 035/2017. Desafeta e autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel que especifica. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anildo Francisco. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade ao projeto de lei número 35/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe acerca de autorização para a desafetação e alienação de imóvel de propriedade do município de Vitor Meirelles. No texto do projeto de lei, extrai-se que a intenção da desafetação e alienação do imóvel pelo chefe do Executivo é motivada pela impossibilidade da utilização pública ou para fins sociais, assim como para a obtenção de recursos para novos investimentos na área que o bem pertence. No mérito, primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece no seu artigo 9º, inciso 1º, que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local. No segundo momento, vale dizer que o artigo 112 da Lei Orgânica Municipal institui a competência privativa da Alcaide em dar início ao processo legislativo, nos casos previstos na citada lei. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei para a desafetação e alienação do bem imóvel público, mediante licitação e autorização legislativa. Cabe explicar que o Código Civil Brasileiro conceitua os bens públicos como sendo aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, fazendo ainda uma divisão tripartite, classificando-os em 3 diferentes espécies. Vejamos. Artigo 98. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Artigo 99. São bens públicos. Inciso 1º. Bens de uso comum do povo, mares, rios, estradas, ruas e praças. No inciso 2º. Bens de uso especial, edifícios ou terrenos aplicados a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal, inclusive em suas autarquias, exemplo, hospitais e escolas. No inciso 3º. Bens dominiais, que constituem o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, como objetivo de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. A critério dessa classificação e da destinação ou afetação dos bens, todo bem público possui sua destinação de acordo com o seu uso e utilização. De bom, trazer à tela as diretrizes administrativas. José Cretela Júnior, que assim conceitua os institutos da afetação e desafetação. É o Instituto de Direito Administrativo mediante a qual o Estado, de maneira solene, declara que o bem é parte integrante do domínio público e a destinação da coisa ao uso público. A operação inversa recebe o nome de desafetação, fato ou manifestação do poder público, mediante o qual o bem público é subtraído de dominialidade estatal,
para incorporar-se ao domínio privado do Estado ou do particular. Curso de Direito Administrativo, sede edifício Rio de Janeiro, de 1982, sem grifo no original. Tem-se assim que a afetação é a atribuição de um bem público, de uma destinação específica, podendo ocorrer de modo explícito ou implícito. Entre os meios de afetação explícita estão a lei, o ato administrativo e o registro do projeto de loteamento. Implicitamente, a afetação se dá quando o poder público passa a utilizar um bem para certa finalidade sem manifestação formal, pois é uma conduta que mostra o uso do bem. De modo contrário, a desafetação, objeto do presente projeto de lei, é uma mudança de destinação do bem. Geralmente, a desafetação visa incluir bens de uso comum do povo ou bens de uso especial da categoria de bens domiciliares para possibilitar a alienação. A desafetação também pode vir de maneira explícita, como no caso de autorização legislativa para a venda de bem de uso especial, na qual está contida a desafetação para bem no inicial, ou decorre de conduta da administração, como na hipótese de operação, obtenção de recursos para investir em serviços ou obras que visem a coletividade. Por fim, cito que a Lei 8.666/93, que prevê para o caso em tela o interesse público devidamente justificado, autorização legislativa e processo licitatório, assim como prevê o artigo 115, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Acostado nesses ditames remeto ao projeto de lei para apreciação do plenário em voto favorável da sua legalidade e constitucionalidade. Sala de Sessões, 13 de novembro de 2017. Relator Amigo Francisco. Dada as 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, reuniu-se na Sala de Sessões, nas dependências da Câmara Municipal, a Comissão de Justiça para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Presidente Amigo Francisco favorável, membros Flávio Marco favorável e Vilmar Claudino favorável. Coloco o parecer em outra discussão. Em outra votação, presidente Amigo Francisco favorável. Presidente Flávio favorável. Presidente Sérgio favorável. Presidente Tarcísio favorável. Presidente Vilmar favorável. Presidente Dorival favorável. Presidente Benedito favorável. E presidente Estevam favorável. Aprovado o parecer por unanimidade. Em outra votação. Passamos agora à leitura do parecer da Comissão de Finanças referente ao mesmo projeto. Desafeto e autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bem imóvel que especifica a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Vilmar Claudino. Relatório. Conforme a disposição regimental artigo 132, o projeto de lei tem número 35/2017 chega para apreciação e emissão de parecer desta comissão na data de 6 de novembro de 2017, sob o protocolo número 136/2017 de 30 de outubro de 2017. O Executivo Municipal encaminha assunto que desafeta e autoriza a alienar bem imóvel especificado. O imóvel foi avaliado por comissão designada pelo decreto número 35/2017 no valor de R$5.000 e, caso autorizado, a alienação deverá passar por licitação. O seu artigo 1º dispõe que fica desafetado da categoria de uso especial e autoriza alienar mediante processo licitatório, conforme estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993, e suas alterações com o seguinte bem imóvel: 1. Casa com área edificada de 66 metros e 96 centímetros quadrados, sobre fundações superficiais tipo sapata, vigas e pilares em concreto armado de dimensões aproximadas 15 por 30 centímetros, parede em alvenaria de blocos cerâmicos de 8 furos, 19 por 19 por 0,9 centímetros, de primeira qualidade, cobertura em telhas de barro cozidas, tipo romana, de dimensões aproximadas 40 por 20 centímetros, esquadrias de madeira e vidros com uma espessura de 6 milímetros, paredes com reboco, forro em madeira fixado sobre a alvenaria conforme memorial descritivo em anexo. Situada na Estrada Geral, localidade de Ribeirão das Frutas, município de Vitor Meireles, comarca de Presidente Getúlio, estado de Santa Catarina, edificado sobre o terreno rural de propriedade do senhor Custódio Alexandre Andralzeski. Pontuo que é da competência do Poder Executivo tratar sobre a matéria em tela, nos termos do que prevê o artigo 112 da Lei Orgânica do Município.
Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitadas as competências da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. O Poder Executivo justifica que o objetivo princípio exclusivo do prefeito municipal por meio de tal alienação é o de garantir despesas da área a que pertence o bem que está sendo vendido. Por fim, alega que por todo o exposto, o Poder Executivo Municipal solicita a avaliação e consideração do presente pleito que atende às questões de interesse público. Para a relatoria da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa Legislativa, o projeto não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, nem encontra impedimentos à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2017, Gilmar Claudino, relatorado, aos 13 dias do mês de novembro de 2017, reuniram-se na sala de sessões das dependências da Câmara Municipal, Comissão de Filosofia e Fiscalização, para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação: membro, presidente Gilmar Claudino, favorável; membro, Estevam Logístico, favorável; membro, Nilson Francisco, favorável. Coloco o presente projeto de lei em única discussão. Senhor presidente, só para assim, justificar também essa escolinha, né, para quem conhece a região das frutas, é uma escola que já tem há muitos anos. A gente sabe que quando houve o início da ampliação, foi ampliada as escolas, ficou muitas escolas desativadas. No governo de Ivanor Ribeiro já foi feito algumas alienações, né, que passou por essa casa. Eu acho que o governo do Olivaldo e Luiz também, acho que foi feita alguma coisa, né, Flávio? E então está restando algumas, né? Ou não sei se é a última, né? Há pouco tempo ainda foi vendida ali na primeira da Miroba, ou na Belinha, ali foi vendida uma, né? Importante também destacar que essa escola ela só é a escolinha, né? Não é um terreno, né? A pessoa que adquirir ela praticamente ou vai desmanchar ou vai, né? Porque o proprietário, o senhor Geraldo Andrieschi, então só para deixar claro, então é uma justificativa só para dar aos vereadores votarem. Continua a discussão. Em votação nominal, vereador Estevam Logístico. Favorável. Vereador Zeferino. Favorável. Vereador Olivaldo. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Flávio. Favorável. Vereador Danilo. Favorável. Aprovado em única votação por unanimidade. Passamos à leitura do substitutivo global. Número 1, ao projeto de lei de número 36. Substitutivo global, projeto de lei número 36, 17 de novembro de 2017. Autoriza o município de Vitor Meireles a usar parte do imóvel de propriedade de Alberto Sadrowski, esposa, e firmar termo de cessão de direito real de uso para direitos de exploração de cascalheira e da outras providências. O prefeito municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou sanciona e promulga o seguinte. Artigo 1º. Fica o município de Vitor Meireles autorizado a usar parte do imóvel de propriedade de Alberto Sadrowski e esposa, na qualidade de cessionários, bem como autorizado a firmar termo de cessão de direito real de uso da propriedade para fins de uso e exploração de cascalheira existente na localidade de Varanheira, numa área de 3 mil metros quadrados, do imóvel matriculado no registro de imóveis da comarca de Presidente Getúlio, SC, sob o número 8.308, mediante termo de cessão de uso, cuja minuta integra a presente lei. Parágrafo único. A presente concessão de uso deverá ser formalizada em observância às condições e requisitos da Lei 8.666/93. Artigo 2º. O prazo de exploração da área objeto da cessão de uso é de 20 anos, pelo qual o município pagará o valor de R$ 13 mil em duas parcelas no valor de R$ 6.500, sendo a primeira para o mês de novembro de 2017 e a segunda para o mês de fevereiro de 2018. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação do orçamento vigente. 07, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 01, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 2033, Manutenção de Obras e Serviços Públicos. 3390 000000, aplicações diretas. 010000, recursos ordinários. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Vitor Meireles, 17 de novembro de 2017, e Bento Francisco Silvio, prefeito municipal. Temos agora a escolha dos relatores. O presidente da Comissão de Justiça. Eu mesmo, Gilmar Comissão de Finanças. Aníbal Francisco.
Nesse ato, suspendemos a sessão por 20 minutos, para que os relatores possam formular o parecer referente ao subsídio global número 1